O culto dominical Volta às Assembleias de Deus, que durante 26 anos vem anunciando Jesus Cristo, o nosso Salvador, como o único caminho para o céu. Na abertura deste culto, teremos o privilégio de ouvir o lindo hino Confia em Deus. Canta Antônio do Culto. Vem sem tardar, te chama Deus, ouvi, chamando, vem chamando a ti, tu
vagas errantes cantam a proteção. Escuta a voz de amor, paciência e ternura te chama, o Senhor ouve o chamando a ti. Enquanto te chama o meio Salvador, escuta a voz de amor. Deus espera por ti, perdido, próximo vem. Espera por ti, perdido, próximo meu. Na casa do Pai, abundância, habitão, ouvi chamando a ti. Já está a mesa com toda provisão. Escuta a voz de amor. Deus espera por ti, perdido, pródigo vem. Espera por ti, perdido, pródigo vem. Bíblico da mensagem de hoje, que está em Judas, versículos 10 e 11. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E agora, ao microfone, o pastor Lourenço Alton, com a mensagem intitulada O Erro de Balaão, o profeta a quem a jumenta falou. O profeta Balaão, que foi o verdadeiro Judas do Velho Testamento, um personagem enigmático que desejou a maldição sobre o povo de Deus, a fim de enriquecer-se, foi apontado pelos apóstolos Pedro e Judas por seu caminho e por seu erro. Embora seja difícil explicar como o profeta pudesse desviar-se a tal extremo, a Bíblia o declara. Balaão gozou de privilégios poucas vezes conhecidos, sendo um esclarecido portador do dom profético e um dos mais eloquentes da história. Mas veio a tentação, a ganância, e caindo na mesma, precipitou-se no erro. Erro terrível, do qual nunca se recuperou. O erro era concernente a si próprio e concernente a Deus. Esses erros os apóstolos os apontaram aos pecadores, porque são os mesmos em que o mundo ainda hoje anda. Balaão exercia o seu dom profético nos dias de Moisés, quando a nação de Israel, em número de 2 milhões de pessoas, havendo saído do Egito e atravessado o deserto de Sinai, preparava-se para entrar na terra de Canaã, hoje a Palestina. Entrariam pelo lado oriental do Mar Morto e do Rio Jordão, apesar de impedir o salvo-conduto através das terras de Moabe, foi recusado pelo rei Balaque. Reconhecendo a sua inferioridade militar, o rei Balaque tentou contratar os serviços do profeta Balaão, conhecidíssimo nessas paragens
para invocar a maldição divina, rogando uma praga sobre os israelitas, para que o próprio Deus se afastasse do seu povo. Ele ofereceu ao profeta muitas horas e muito dinheiro. O ouvinte poderá acompanhar os eventos havidos entre Balaque e Balaão, lendo os capítulos 22 a 24 do livro de Números. Nesses capítulos deparamos com 5 cenas impressionantes. Primeiramente, a cena do profeta ajoelhado, buscando a direção do Senhor. Os emissários esperavam lá fora a resposta. E Deus disse-lhe: nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. O profeta transmitiu aos moabitas essa mensagem. Teria sido muito bom que ali mesmo terminasse a história, mas infelizmente, em vez de aceitar o veredito divino como palavra final, o profeta tornou a orar sobre o mesmo assunto. Que lição para aqueles que, com razão, podem persuadir a Deus a alterar a sua vontade para conosco. Balaão passou a mão claro, insiste oração. Às vezes o caminho não é a oração, mas sim a obediência. Amigo vinte crente, examina bem a tua vida de oração, que não seja como essa de Balaão. Contudo, em nada Deus mudou a sua atitude, embora ao profeta fosse permitido declarar a sua espontânea vontade pessoal no negócio. Permissão que ele infelizmente abusou. Ele então albardou suas jumentas e acompanhou os emissários do rei Balaque, a fim de causar a destruição do povo de Deus. Essa obstinação muito desagradou a Deus e ele pôs um anjo no caminho para interceptar o profeta. Balaão não viu o anjo, mas a jumenta o viu e desviou-se da espada desembainhada. Se não se tivesse desviado, o profeta teria morrido ali mesmo. Mas ele ficou irado com o animal porque recusou-se a prosseguir e comprimiu o pé do profeta, consumiu e por fim deitou-se debaixo dele. Ao espancar a jumenta pela terceira vez, a própria jumenta então lhe falou: que te fiz bem? Que me espancaste já 3 vezes. Mas o profeta, em vez de compreender que tal acontecimento, único no mundo, uma jumenta falando palavras de homem, era um sinal de Deus, ele respondeu-lhe que se tivesse uma espada, a mataria. Então o Senhor abriu os olhos ao profeta e ele viu o anjo que impedia o seu caminho. O anjo disse-lhe francamente: o teu caminho é perverso. Amigo vinte, quem sabe que Deus está impedindo o teu caminho também nesta hora? A jumenta já comprimiu também o teu pé com os muros? Quem sabe que ela já falou também? Qual será a tua atitude agora? O anjo também precisa falar-te? Melhor é obedecer a Deus e largares esse negócio de acompanhar os Balaques, que tantas vantagens te oferecem. Infelizmente, vemos o profeta Balaão na quarta cena, acompanhado de Balaques, avistando Israel lá dos altos. Agora Balaão já não se importa mais. Aparecendo por Balaque é tudo. Tal qual os demais desviados neste mundo, ele se aprofundou no erro, perdendo todo o amor que tinha pelo povo de Deus. Era um Judas que vergonhosamente se vendeu aos inimigos. Balaão fez tudo para alcançar a sua ambição de satisfazer a Balaque e trazer maldição sobre Israel. Mas, a pensar de 7 altares a reger, os quais sacrificou 7 novilhos e 7 carneiros, ele só conseguiu proferir bênçãos sobre o povo, dizendo: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Exatamente uma gloriosa profecia messiânica Balaão foi obrigado a proferir, e isso a despeito de suas maquinações, dizendo: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe, referindo-se ao reino de Jesus Cristo. Balaão só viu bênção e glória e poder e vitória, e nada de maldição no povo de Deus.
Isso em razão da palavra de Deus a Abraão, que esse povo dele seria um povo abençoado. E sabemos que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Glória a Deus. Deus não mudaria sua palavra para acomodar um rei idólatra igual a Balaque, um imundo descendente de Ló, que era justamente o tipo da pessoa que mais procura as vantagens terrenas. Nem tampouco Deus mudaria seu plano para acomodar as ambições mercenárias do profeta desviado, que apesar do dom para falar bonito e inspirado em linguagem da mais poética, era um escravo da carne. Antes de reexaminar o caráter e o erro desse infeliz, passamos a ver a derradeira cena na vida do profeta, a cena do profeta morto no campo de batalha. Ele esteve entre os midianitas quando esses travaram batalha com Israel. Mesmo que tenham recebido muitas riquezas, fato pouco provável, sendo que ele não satisfez o desejo de Balaque, nada adiantou, pois foi tomado como inimigo, que realmente era, e foi morto ao fim da espada. Omissão é a sua vida para todos nós. Aquele que orou assim, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como dele. Antes veio a morrer na maior desgraça, sem receber a resposta à sua oração. Aquele que ensinou a Balaque a utilizar as moças moabitas para tentarem os rapazes de Israel, trouxe sobre si mesmo a condenação eterna, e o seu próprio corpo morto fala mais eloquentemente do que as suas profecias da ruína que separarão todos aqueles que caem no erro de Balaão. Por uns instantes, examinemos ainda mais de perto a natureza do erro de Balaão. Primeiramente, ele estava enganado concernente a si próprio. Seu próprio coração o traiu, não reconhecendo o mal que nele habitava. Ele preferia fazer a sua própria vontade, em vez de cumprir a vontade do Senhor. Ele pensava que fazer orações bonitas, prolongadas, fazer sacrifícios e holocaustos era o quanto bastava para ser religioso. Balaão era um homem dobre em seus pensamentos e presunçoso em extremo. Por isso Pedro disse a seu respeito: Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Segundo Pedro 2, versículo 15. A avareza era o seu pecado predominante. O amor era o dinheiro. O mal que vem acompanhado de longa lista de outros males mencionados por Pedro, versículos 12 a 15. Paulo também falou: os que querem ficar ricos caem em tentação misturada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. 1 Timóteo 6, versículo 9. Conta-se a história de Alexandre Magno, que ao morrer deu ordens que ao ser sepultado, suas mãos estivessem por fora do esquife e bem visíveis, descobertas, a fim de que todos pudessem notar que estavam vazias. Aquele que nascera imperador sobre um reino, conquistou ainda outro reino, que era o dono absoluto do Oriente e do Ocidente, com todos os seus tesouros. Agora que jazia morto, nada podia levar consigo. O mais pobre mendigo tinha tanto quanto tinha o rei. Assim acontece, aqueles que vivem para este mundo sairão do mesmo com as mãos vazias. Mas se vivermos para o outro mundo, para o céu, para a glória de Deus, sairemos deste mundo com as mãos cheias, ricos na fé, a gozar uma gloriosa herança eterna. O outro grande erro de Balaão foi o erro concernente a Deus e ao seu governo. Balaão pensava que Deus se agradaria em holocaustos e sacrifícios, e que com os mesmos poderia ser persuadido a mudar a sua palavra. Mas ele teve que aprender que o nosso Deus é um Deus imutável, isto é, ele não muda. Os desígnios do Senhor são eternos. Balaão não compreendeu a graça de Deus, pela qual ele havia escolhido essa nação de Israel, mesmo antes de ela existir. E isso, apesar de suas muitas falhas
e desobediências. Mas é assim que Deus opera, salvando o pecador, por ele ser escolhido em Cristo. E quem somos nós a contradizer a Deus? Como imensa a graça de Deus que permite ele salvar um Saulo de Tarso, um legalista, profano, um homicida, um fraco pescador como Pedro, ou uma Maria Madalena. A graça de Deus é o maior fato do universo, que Deus salva o pecador. O diabo não quer que se pregue. Os incrédulos rejeitam a mensagem, mas a palavra de Deus nos declara que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículos 4 a 8. Quando João Knox, o grande pregador escocês, presbiteriano, estava à morte, ele disse a seus amigos que ele estava sendo tentado a pensar que entraria no céu por causa de sua fidelidade no desempenho do seu ministério. Mas então ele lhes disse que havia vencido esse dardo inflamado do inimigo, lembrando-se das palavras de Paulo, que disse: que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4, versículo 7. Pela graça de Deus sou o que sou. De fato, amados ouvintes, esse é o único caminho viável, a graça de Deus. Sobre isso, não erramos se aceitarmos pela fé a Jesus como nosso Salvador. Amado ouvinte, o erro de Balaão, o erro de querer frustrar a graça de Deus. Mas espero que todos nesta hora, ao aceitar essa graça divina, aceitem então a Jesus por seu Salvador. Oremos. Amado Deus, nós te amamos, porque primeiramente nos amaste, e nos amaste grandemente, ao ponto de dar o teu Filho no holocausto pelos nossos pecados. Quão imensa é a tua graça, sim, graça infinita, graça que liberta, que levanta, que sara, que cura e restaura o mais vil pecador. Que ninguém despreze essa graça por ignorância, por negligência ou por atitude estranha, como fez o profeta Balaão. Usa de misericórdia e de graça para com os muitos enfermos que nos procuraram. Esses que foram mencionados também, ó Deus, cura-os neste instante, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o pastor Lourenço Olson, que pregou sobre o tema O erro de Balaão, o profeta a quem a jumenta falou. Se deseja cópia dessa mensagem, basta escrever para o programa Voz das Assembleias de Deus, Caixa Postal 3274 ZC00, Rio de Janeiro. Esse programa é mantido através de ofertas de nossos ouvintes. Se deseja enviar a sua oferta, basta escrever para a Voz das Assembleias de Deus, Caixa Postal 3274 ZC00, Rio de Janeiro. Por cheque, sempre pagado em Rio. Muito obrigado a todos os irmãos que têm contribuído. Concluímos este canto pelo ar, afirmamos, como disse o profeta Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Visite a Assembleia de Deus mais próxima de sua residência. Em geral, os cultos são realizados às quintas-feiras e aos domingos às 19 horas. Graças pela atenção dispensada e até a próxima semana, neste mesmo dia e hora, e por estas mesmas emissoras, se Deus quiser. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor. Rádio Marumbi, evangelizando o